Pronto, gente, vamos agora para a questão 2. A questão 2, como dissemos, são dois blocos. Então, mais uma vez, independente do enunciado, só pegando aqui os dados, os valores. A questão diz o seguinte: observando a figura abaixo, onde nós temos dois blocos e mais, eles destacam, a figura destaca diferenciando os dois blocos. Chama o primeiro bloco de bloco A e o segundo bloco de bloco B. Então tá aí os dois blocos, dados os dois blocos, bloco A e bloco B, sobre essa superfície. É atuado uma força sobre o bloco A, uma força F. Pronto, gente. Com essa figura, ele dá as informações. Sabendo que a massa de A é igual a 2 kg e a massa de B igual a 4 kg e a força, o F, igual a 24 newtons. Pronto. Com essas informações, ele pede para calcular qual vai ser o peso de A. Qual é o peso de A e a normal de A? Qual é o peso de B e a normal de B? Qual vai ser a aceleração do conjunto? Observem aí, a aceleração do conjunto, do sistema completo dos dois blocos, é óbvio. Porque se a força está atuando sobre A e A, por sua vez, está junto de B, isso daqui pode ser encarado como uma coisa só, um conjunto só, um sistema, os dois ao mesmo tempo, porque não tem sentido de B sair primeiro e A sair depois, ou um primeiro, ou os dois vão ao mesmo tempo, são acelerados da mesma forma. Por isso que as questões sempre vão dizer qual vai ser a aceleração do conjunto, ou a aceleração do sistema, não importa se tenha 1, 2, 3, quantos blocos tiver. A aceleração do conjunto e mais, qual vai ser a forcinha? Veja que isso daqui é a força F, de forma a força integral. Entre esses dois bloquinhos, A e B, vai ter uma força menor, uma parte desse F. Então eles chamam de F de AB. Qual vai ser a força de AB e a força de B em A? Qual vai ser essas duas forças? F de A em B e F de B em A. Pronto, gente, está aí a questão 2. Então vamos lá, vamos resolver. Observem que a questão 2 são com dois blocos. Fizemos a primeira com um bloco só e agora a segunda com dois blocos. Ah, professor, tem o quê? Tem 2, 3, 4, 5 blocos, não importa. Independente de quantos blocos eu tenha, a dica é sempre seguir o passo a passo. Gente, o aluno atento, o aluno dedicado, o aluno que seguir. Não, professor, eu sei fazer de cabeça, eu vou fazer direto. Vai se dar mal. Então, observem aí, obedeçam a seguir o passo a passo, seguir o procedimento. O aluno que fizer isso tem mais de 50% da questão já garantida de estar certa. Mais de 50%. Porque vejam, gente, que alguém pode dizer, tá, professor, mas essas questões já são questões difíceis. Não, difícil não é. Ele pode dizer que são questões trabalhosas, que tem que seguir um passo a passo, tem que fazer vários procedimentos, aí tudo bem. Agora dizer que é difícil, não é. Porque a maioria da questão, basicamente, é desenhar, é fazer um desenho. É representar lá o diagrama de força, é você desenhar. Então, o aluno que está desenhando dedicadamente, bem lá, detalhadamente, seguindo um passo a passo, ele já garante mais de 50% da questão garantida de estar certo. Então vamos lá. Primeira coisa, professor, são dois blocos. Não importa. Quantos blocos eu tenho? Primeira coisa, faço o quê? Separo os blocos. Então vamos lá. Pego aqui, ó, bloco A, primeiro bloco, destaquei. Primeiro bloco, bloco A. Então eu separei o bloco A e o bloco A e bloco B. Primeiro passo, tá aqui, ó. Primeiro passo, separar os blocos. Ah, professor, se eu tivesse um bloco só, separar o bloco. Dois blocos, separado. 3, 4, 5, não importa quantos blocos eu tenho. Primeira coisa, separa os blocos. Ah, professor, segundo passo, represente cada força, todas as forças sobre cada bloco. Então vamos lá, vou seguir lá a sequência da enumeração de todas as aplicações. Até agora já vimos quantas aplicações? 3. A primeira aplicação é o quê? Força-peso. Então vou destacar aqui, ó, no bloquinho A primeira força, força-peso. Força-peso sempre apontando para onde? Para o centro da Terra. Então, ó, seguindo enumeradamente a sequência de todas as aplicações. Primeira aplicação, força-peso.
apontando para o centro da Terra. Professor, isso daqui é a força-peso de A. Ah, professor, segunda aplicação. Vai lá na sequência, você vai ver. Depois de força-peso é o quê? Força normal. Força normal está para onde, professor? Nesse caso aqui, está para cima, né? Ó, superfície está embaixo, força normal é a reação da superfície para cima. Nesse caso, para cima. Então, força-peso, força normal. Terceira aplicação, força de contato. Tá aqui a força de contato, é esse Fzão. Tá aí, força de contato. Ah, professor, vamos agora para o bloco B. Bloco B. Primeira força, força-peso. Sempre apontando para o centro da Terra. Olha aí, peso de B. Segunda força, força normal. Nesse caso, para cima. Normal de B. Normal de B. Ah, professor, terceira aplicação. Terceiro caso, força de contato. Observe que a força de contato está atuando em A. Por sua vez, essa força ela se transfere para B. Falamos isso no início da aula, não foi? Se transfere para B. É como se B estivesse sentindo, eu estou sendo empurrado, olha. Alguém está me empurrando. Do outro lado tem alguém me empurrando. É o A que está me empurrando. Ele vai sentir isso. Mas vejam que essa transferência ela não se dá de maneira integral, total. Ou seja, uma parte. Parte dela se transfere. Isso aqui é Fzão. Para a gente representar que é uma parte, a gente chama de Fzinho. Ah, mas é o Fzinho de quem sobre quem? A empurrando B. Então é A sobre B, de A sobre B. Então a gente ia seguir esse passo a passo. Por enquanto estamos só desenhando. Por sua vez, se B está sentindo sendo empurrado por A, é como se ele estivesse sentindo sendo empurrado por A. Por sua vez, a terceira lei de Newton diz o quê? A toda ação existe uma reação. O B ele vai reagir. Se vai reagir, então a reação é contrária, né? Ó, sentido contrário, então é para cá. Se a ação está para lá, reação para cá. A reação é Fzinho, porque a terceira lei de Newton diz o quê? Mesmo modo, se aqui é Fzinho, aqui tem que ser Fzinho também. Vão ser iguais, porém em sentidos opostos. Uma está para lá, outra está para cá. Ah, professor, essa reação aqui era de A sobre B. O B vai sentir o A empurrando o B. Ele vai dizer, alguém está me empurrando, o A está me empurrando. Por sua vez, ele reagindo, vai ser a força de quem? A força de B sobre A. Então, gente, é só seguir esse raciocínio. Ah, professor, primeiro passo, destaquei, separei todos os blocos. Segundo passo, representei em cada bloco todas as forças. Até agora já vimos 3 forças. Ah, professor, terceiro passo agora. O que eu vou fazer? Eu vou equacionar todas as fórmulas que eu tenho aqui. Todas as fórmulas que eu tenho aqui. Então eu vou equacionar. Terceiro passo, equacionar. Ah, professor, equacionar o quê? Equacionar as fórmulas. Vamos lá, analisando primeiro na vertical. Analisando na vertical. Tá, professor? Essa normal e esse peso. Elas são exatamente iguais como vimos na primeira questão. Na primeira questão vimos que a força normal é exatamente igual à força peso. É como se fosse um cabo de guerra, pessoal. Lá a brincadeira de puxando a corda. As duas equipes, uma equipe puxando para um lado, outra equipe puxando para o outro lado. Veja que são lados, sentidos opostos. Ah, professor, quando lá na brincadeira de cabo de guerra, as duas equipes estão puxando um para o lado e outro para o outro, e as forças são exatamente iguais, alguém ganha? Dá empate. Ah, professor, nem vai para um lado, nem vai para o outro, não sai do campo. Elas se anulam. Ou seja, o resultado é zero, se anula, não vai nem para cima. É óbvio que lá na situação real, no nosso cotidiano, a gente não vê esse bloco entrando aqui, olha, de superfície adentro. Uma mesa aqui, o chão, ela não vai entrar de superfície adentro, ou seja, o peso não é maior do que é normal. Nem tampouco esse bloco vai começar a levitar aqui, a flutuar. Não acontece isso. Então, nem a normal é maior do que o peso, nem o peso é maior do que a normal. Elas são iguais. Se elas são iguais, elas se anulam. Então, equacionando, eu coloco aqui, né? Ó. Então, a normal de A é exatamente igual ao peso de A. Equacionei. Ah, professor, analisando aqui na vertical em B, do mesmo jeito, a normal de B é exatamente igual ao peso de B. Então, se são iguais, que estão puxando para lados opostos, sentidos opostos, elas se anulam, a resultante é zero. Então é exatamente isso. Gente, dizer que a resultante é zero é porque eles são opostos e iguais. Então eles se anulam. O resultado é zero, não existe resultante. A resultante é zero, então a normal de B é exatamente igual ao peso de B. Veja que eu estou no terceiro passo, terceiro procedimento.
equacionando. Estou formulando aqui, definindo as minhas fórmulas. Ah, professor, então nesse sentido vertical, não existe movimento. Não tem movimento nem para cima, nem para baixo, porque eles se anulam, perfeito. Então vamos analisar agora na horizontal. Só vai existir movimento aqui na horizontal. Por que só vai existir movimento na horizontal? Exatamente em consequência da força. Essa força está empurrando, tá, professor? Se está empurrando esses bloquinhos, a tendência deles é estar em movimento nesse sentido. Então, gente, uma outra dica que a gente diz para vocês é o seguinte, é definir o sentido do movimento. Então, o movimento vai se dar nesse sentido aqui, ó. Vai se dar nesse sentido, no sentido da força. No sentido da força. Então, vamos equacionar. Na vertical, já equacionamos, se anula. Normal, peso, se anula, então são iguais. Normal, peso, se anulam, então são iguais. Agora, vamos analisar na horizontal. Ah, professor, na horizontal vai ter movimento. Se vai ter movimento, essa força aqui não é igual a essa força. Que é como se fosse um cabo de guerra. Alguém aqui vai ganhar. Quem vai ganhar? Fzão ou Fzinho? É óbvio que é Fzão, porque é maior. Por isso que ele vai entrar em movimento nesse sentido. O sentido do movimento se dá nesse sentido, indo para lá. Ah, professor, então se esse é maior que esse, vamos equacionar. Terceiro passo, equacionar é o quê? É colocar a fórmula Fzão menos Fzinho. Eu vou colocar Fzão menos Fzinho ou Fzinho menos Fzão? O maior menos o menor. Fzão menos Fzinho. Mas cuidado, esse Fzinho, professor, vai ser o quê? De A em B ou de B em A? Tá, professor? A gente está analisando aqui o bloco A. Então, Fzinho de B em A. Essas duas forças, só tenho duas forças, pronto, fechei a minha equação. Tem que ser igual. O resultado dessas duas forças é o quê? Tá, professor, eu estou somando forças. Se eu estou somando forças, o resultado vai ser força. Ah, estou somando laranjas, o resultado vai ser laranja. Estou somando abacates, o resultado vai ser abacates. Estou somando, subtraindo forças, o resultado vai ser força. O que a segunda lei de Newton diz? A força é igual ao quê? A massa vezes a aceleração. Mas a massa de quem, professor? A gente está analisando o bloquinho A. Massa de A. Então, eu equacionei aí a minha primeira fórmula. Está aqui a fórmula 1. A equação 1. O primeiro bloco. Vamos agora equacionar o segundo bloco. Ah, professor, o segundo bloco na vertical não tem movimento, porque as forças se anulam, mas tem movimento na horizontal. Na horizontal eu tenho quantas forças? Só tem uma. Então é a única força. É a força resultante. Essa única força vai ser o quê? Fzinho. Mas é Fzinho de B em A? Não, é Fzinho de A em B. Então é só seguir. Então vejam, gente, que agora, essa terceira parte, só equacionar, o serviço já está basicamente concluído. Porque você fez o desenhozinho direitinho. Então, gente, é o momento agora do aluno parar e estar atento. E se organizar. Dizer, não, ter consciência de que se você seguir o passo a passo, você vai garantir a sua questão. Veja que se você desenhou direitinho, se você separou, se você destacou, se você analisou em cada bloco, cada força, todas as forças, então você já está garantindo a sua questão. Então, veja que o primeiro passo, até aqui o segundo passo, o primeiro e o segundo passo, na verdade é só você desenhar. Depois que desenhou tudo, o terceiro passo é o quê? É equacionar. Mas equacionar já está bem dizer o serviço pronto, porque você já fez tudo. Ah, professor, aqui na vertical você anulou. Então não vou analisar na vertical, vou analisar só na horizontal. Na horizontal eu tenho só essas duas, Fzão e Fzinho. E vejo que eles estão subtraindo. Um está indo, outro está voltando. Então vai ser Fzão menos Fzinho. Tem que ser igual a massa vezes a aceleração, segundo a lei de Newton. Vou agora para o segundo bloco. Ah, professor, na vertical você anulou, só tenho agora na horizontal. Na horizontal só tem uma força. O que diz a segunda lei de Newton? Força é igual ao quê? Massa vezes aceleração. Mas aqui é a massa de quem? Massa de B. Então tá aí, gente, terceiro passo. Então, gente, o aluno que seguiu o passo a passo. Primeira coisa, separou todos os blocos. Segunda coisa, segundo passo, representar em cada bloco todas as forças. Terceiro passo, equacionar as minhas formulazinhas. Equacionei minhas formulazinhas. Ah, professor, tem mais algum passo? Quarto passo. Quarto passo agora, professor, o que eu faço? Substituir. Vou substituir os valores. Substituir. Vou substituir os valores nessa minha equação. Essa daqui é a minha segunda equação, né? Ó, segunda equação. Ah, professor, vamos substituir os valores. Vamos lá. Fzão, quem é Fzão? 24. Menos. Fzinho, quem é Fzinho? Fzinho é o que eu quero. Então repete-se. Fzinho de B em A. Vai ser igual a massa de A. Quanto é a massa de A? 2.
vezes A. Quanto é A? A é o que eu quero, professor. Repete. Então, gente, observem aí o passo a passo. Terceiro procedimento, equacionar. Equacionei aqui as minhas fórmulas. Tenho duas equações. A equação do corpo A, a equação do corpo B. Depois de equacionar, vou substituir em cada equação, em cada fórmula, os meus valores. Substituir. Ah, professor, substituir na segunda, na primeira. Vamos substituir na segunda agora? Como é que vai ser a segunda? F. Quem é F de A em B? É o que eu quero, professor. Repete. F de A em B vai ser igual. Massa de B. Quem é a massa de B? Massa de B é 4. Então, 4 vezes A. Então, gente, observe que no início da questão, basicamente, é você desenhar. Depois que desenhou, aí você vem substituindo os valores, seguindo passo a passo. Ah, professor, quinto e último passo. Aí agora você resolve as operações que se apresentam. Ah, professor, como é que eu vou resolver? Vou apagar aqui, ó. Já tem a questão, né? O aluno está copiando aí. Vou apagar para fazer aqui, resolver. Ah, professor, quinto e último passo, resolver. Quantas equações eu tenho aqui? Duas equações. Então, coloca a primeira equação. Como é a primeira equação já substituída? 24 menos força de quem? De B em A. Tem que ser igual a quanto? 2 vezes A. Segunda equação. Qual é a segunda equação? F de A em B. Vou botar aqui, ó. F de A em B vai ter que ser igual a 4 vezes A. 4 vezes A. Quantas equações eu tenho, gente? Duas equações. Primeira equação, segunda equação. Então, gente, o aluno aplicado, o aluno dedicado, ele já identifica logo de cara qual é o assunto que essa matemática envolve. Lá no 7º ano, antiga 6ª série, o aluno de matemática estudou o assunto sobre sistemas. Sistemas de equações. Ah, professor, o que é sistema? Sistema é um plural, do mesmo jeito que a gente disse aqui, o sistema de objetos, né? O sistema de corpos, aqui o conjunto de corpos para calcular a aceleração. Sistema de equações, ou seja, o conjunto de equações. Eu tenho uma única equação, chamada de equação. Mais de uma equação, forma um sistema. Duas equações, um sistema. 3 equações, 4. Mais de uma equação, forma um sistema. Ah, professor, aqui eu tenho duas equações. Equação 1, equação 2. Então, isso daqui forma um sistema. Como é que se resolve o sistema, professor, na matemática, lá no 7º ano? O professor dizia o seguinte, olha, existem 3 maneiras de se resolver esse sistema. Ou pelo método da adição, da comparação ou da substituição. Esse método aqui mais simples que eu vou usar para resolver esse sistema vai ser qual? O método da adição. Tá, professor, por que o método da adição? Tá aqui, olha. Se esse daqui é menos e esse daqui é mais, sinais são opostos, eu posso cancelar. Então, cancelo logo de cara aqui, ó. Vou cancelar essa força com essa força. Se anulam. Aí alguém pode dizer, ah, professor, tanto matematicamente como fisicamente, eu tenho a mesma ideia. Observe que fisicamente recai na terceira lei de Newton. A terceira lei de Newton diz o quê? Que essas duas forças, elas são iguais em módulos, porém, são opostas nos sentidos. Na matemática, define essa ideia pelos sinais aqui, ó, são simétricos, né? Ó. Um valor, vamos dizer assim, menos 2 mais 2. Ah, professor, são opostos, eu posso cancelar. Não é assim que a gente faz lá na matemática? Então, observe, gente, que tanto na matemática como na física, eu sigo o mesmo princípio, a mesma ideia. Ah, professor, você anulou o que são opostos, sobrou quem desse lado? Desse lado sobrou 24, vai ser igual 2A mais 4A. Observe que o método que estamos usando é o método da adição, é como se a gente estivesse somando, né? Ó. Somando aqui, anulou, restou 24. Somando aqui, 2A mais 4A, é como se tivesse 2 laranjas mais 4 laranjas. Quanto é 2 laranjas mais 4 laranjas? Ah, professor, 6 laranjas. Então, 2A mais 4A é quanto? 6A. 6A. Ah, professor, está multiplicando. Está multiplicando, passa para cá o quê? Passa para cá, dividindo. Então, vai ficar aqui, olha. A vai ser igual. 24 já está do outro lado. O 6 está multiplicando, passa para lá, dividindo. Então, A vai ser igual a quanto? 24 dividido por 6, 4. 4 o quê? Com a unidade de aceleração, metros por segundo ao quadrado. Então, observe aí, gente, que já encontramos. Ah, professor, encontramos o quê? Encontramos aqui, olha.
Qual vai ser a aceleração desse conjunto? Atenção, é o conjunto, é o sistema. Os dois bloquinhos, ao mesmo tempo, simultaneamente, eles vão estar sendo arrastados por essa força. É um bloquinho com massa 2 e com massa 4, sendo atuado uma força de 24 newtons. Então, todo esse sistema, todo esse bloco, todos esses blocos, o conjunto desses blocos vão ser arrastados com aceleração de 4 metros por segundo ao quadrado. Professor, mas o senhor encontrou a sua aceleração. Vou deixar aqui o peso e a normal para depois. Vamos encontrar agora, professor, a força, as forcinhas F de A em B e F de B em A. Como é que eu vou encontrar essas forças? Essas forças, elas estão aonde? Vejo que estão aqui, ó, na primeira equação e na segunda equação. Ó, aqui, primeira equação e segunda equação. Professor, eu quero F de A em B. F de A em B ou F de B em A. Já adianto para vocês, essas duas forças não são exatamente iguais? São exatamente iguais, mas de propósito a questão pediu para você calcular, para você conferir, para você confirmar realmente se elas são iguais. Professor, para encontrar F de A em B ou F de B em A, já que são iguais, eu substituo na primeira ou na segunda. Aí você vai escolher. É óbvio que a que está mais simples aqui é a segunda, né? Tá, professor, esse daqui tem 24 menos, esse daqui é direto. Então vamos substituir aí na segunda, né? Vou substituir na segunda. Vou apagar aqui para a gente encontrar os próximos valores. Professor, vamos substituir aqui na segunda equação. Então vou pegar aqui, ó, segunda equação. Na segunda equação eu tinha o quê? F de A em B é igual a 4 vezes A. Vamos resolver. Quanto é F de A em B? É exatamente o que ele quer. Repete-se. F de A em B, repete-se. Vai ser igual a 4 vezes A. Quanto é A, professor? A eu já encontrei. A é 4. Então 4 vezes 4. F de A em B é quanto? F de A em B é igual a 16. 16 o que, professor? 16 newtons. Então tá aí, gente, resolvido. Professor, mas agora eu quero encontrar o de B em A. Está na primeira equação. Vamos pegar a primeira equação. Professor, se eu quisesse ter substituído logo na primeira, tem que dar o mesmo valor. Então, o aluno aplicado, ele vai fazer tanto na primeira como na segunda. Aí alguém pode dizer, não, já sei que são iguais. Se eu encontrei a primeira 16, a outra também é 16. Mas para conferir se seus cálculos estão certos, então vamos confirmar, ver se está tudo certo. Vamos substituir na primeira. Como é a primeira equação? 24 menos F de B em A. Quanto é F de B em A? É o que eu quero, repete-se. F de B em A vai ser igual a 2 vezes A. Mas quem é A? A é 4. A é 4. Então, lá substituindo, 24 menos F de B em A vai ser igual a 2 vezes 4, 8. Professor, tá menos, passa para lá mais. Tá mais, passa para cá menos. Então vai ficar como? F de B em A vai ser igual a 24, tá mais 8, vem para cá menos, né? Ó. 24 menos 8. Quanto é 24 menos 8? F de B em A igual a 16 newtons. Tá aí, gente. Comprovamos o que esperávamos, né? Ó. Por definição, a terceira lei de Newton já nos garantia que essas duas forças têm que ser iguais. Porque é uma ação e uma reação. Então são iguais. De mesmo modo, porém, sentidos opostos. Uma está indo, outra está voltando. Matematicamente, a gente já conferiu. Professor, encontramos a aceleração, encontramos as forças, F de A em B e F de B em A. Aí agora está faltando os pesos. Peso de A, peso de B, normal de A e normal de B. Eu disse que a gente ia deixar essas últimas questões para o final, não foi? Professor, por quê? Eu já sei que para calcular o peso, como é que se calcula o peso? Massa de A vezes gravidade. Só substituir, né? Peso vai ser, quanto é o peso, professor? É o que ele quer. Repete-se. Massa de A, quanto é massa de A? Massa de A é 2 kg. Vezes a gravidade na Terra. A questão diz para arredondar 10. Logo, o peso de A igual a 20 newtons. Professor, se o peso de A é 20 newtons, quanto é a normal de A? São exatamente iguais 20 newtons. Então tá aí, já respondi essa outra questão. E a última questão, calcular o peso de B e a normal de B. Professor, como é que se calcula o peso
Massa vezes gravidade. Massa de B. Peso de B vai ser igual a quanto? Massa de B era 4. 4 vezes 10. Peso de B é quanto? Peso de B é igual a 40 newtons. Se o peso é 40 newtons, a normal de B é quanto? A normal também é 40 newtons. Então, gente, está aí a segunda questão. Resolvemos a segunda questão com 2 blocos. Vamos agora para a questão 3.